Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Discipuladora e hoje estaremos falando sobre a cura do cego de nascença e eu espero que você seja muito abençoado e que você assista até o final porque tem muitas bênçãos para você no nosso estudo de hoje. Boa noite, essa é a nossa Escola Bíblica Discipuladora e hoje nós temos uma Escola Bíblica bem assim diferente, bem dinâmica, bem própria de como nós trabalhamos aqui na vida da igreja local. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui líderes de excelência da nossa igreja Ágape, e eu tenho aqui comigo o Wallace, que é líder de célula. Seja muito bem-vindo, Wallace. Obrigado, pastor. A Iris também, que é líder de célula. Graça e a paz, muito obrigada, pastor. A Fabíola, que também é líder de célula e líder também do Ministério Infantil da nossa igreja, do Agape Kids. Fabíola. Obrigada, pastor, é um prazer compartilhar aqui com o senhor. E o AG, o AG News, que também é líder de célula e já a célula dele também é bem dinâmica. E hoje nós vamos conversar sobre a nossa série que nós estamos falando sobre os encontros com Jesus. O que esses encontros têm causado? Hoje nós estamos na quarta palavra desta série de estudos bíblicos, tratando-se no livro de João sobre o que esse encontro com Jesus ele proporciona, o que ele faz. Semana passada a nossa querida Socorrinha e a nossa querida Nilda estiveram aqui falando de uma forma maravilhosa essa escola bíblica discipuladora e foi um momento muito agradável. E hoje nós estamos aqui falando sobre o encontro de Jesus com alguém que estava perdido, foi alcançado, curado e posteriormente enviado. Então nosso estudo de hoje, queridos, nós vamos falar de perdido a enviado. Está lá em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, que a Fabíola vai ler agora. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Ótimo. Então hoje nós vamos falar, na nossa Escola Bíblica Discipuladora, sobre o cego, a cura do cego de nascença. E o primeiro ponto que nós queremos falar é algo maravilhoso que não podemos começar sem antes orar por este nosso momento. Jesus foi até aquele cego e hoje ele quer ir até você e por isso nós precisamos falar com ele agora. Então vamos orar? Nós consagrando essa nossa Escola Bíblica Discipuladora. Hoje é a primeira vez que essa turma aqui está participando, então é um momento bem assim interessante para eles e bem agradável e que a gente vai crescer muito juntos mesmo, junto com você e quem sabe um dia você está aqui junto conosco nessa Escola Bíblica, crescendo, falando, compartilhando de tudo aquilo que Deus faz e está fazendo na sua vida. Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus, eu quero abençoar a vida de cada pessoa que está participando neste momento da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Aqueles também que estarão participando posteriormente, ó Pai. Que este estudo do livro de João venha acrescentar na vida dos Teus filhos, na vida de todos aqueles que têm
sede pela tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Então, quando Jesus se encontra com as pessoas, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que esse encontro demonstra amor, sensibilidade de Jesus diante da dor. Está lá no versículo 1 que diz o seguinte: ao passar Jesus viu um cego de nascença. Jesus olha para aquele cego e Jesus não passa simplesmente por passar, mas ele se importou com aquele cego. Gente, para pensar um pouco. Quantas pessoas estavam ali? Quantas pessoas Jesus poderia fazer alguma coisa? Mas Jesus olha para aquele cego e ele se importa com ele. E nossa escola bíblica discipuladora tem essa mensagem para falar nessa noite, que Jesus, ele vê, ama, se importa, transforma as realidades. Então a realidade daquele homem naquele momento era uma realidade de quê? De escuridão, de trevas, sem esperança, de exclusão. E é sobre isso que nós vamos falar. Então é muito importante de cada um de nós aqui. Houve um momento que Jesus passou, eu acho tremendo isso, Fabiola, que um momento da nossa vida, Jesus passou e ele simplesmente olhou, se importou com todos nós. O que vocês acham disso? Agenilson? Eu acho algo tão interessante, pastor, porque na realidade Jesus ele tem essa importância mesmo, né? O cego ele viu que para alguns o cego achava que não tinha nada a ver. Só que Jesus não, ele vem com esse olhar de importância mesmo para nós também, né? Às vezes a gente está tão cego de várias formas, só que Jesus não, ele olha com olhar para nós como assim ele olhou para o cego. Como para ninguém tinha importância, que Jesus ele olhou com um olhar diferente, né? Muito bom mesmo. O ponto 2, que o Agenilson vai comentar agora, fala que esse encontro com Jesus não há espaço para... Exatamente, não há espaço para julgamento, né? Como foi falado aqui. E é uma questão que, se a gente for ver, com Jesus andava discípulo com ele. Tinha um discípulo com Jesus e era exatamente isso que teve esse julgamento, foi aqueles que estavam com Jesus. Aqueles que já andavam com Jesus, né? Então, tipo assim, por que ele julgou? Porque na realidade, no andar da história ali, eles não estavam vendo o que estava acontecendo, estava meio cego também, pelo que estava acontecendo. Só que nesse momento não há espaço para julgamento. Assim como fala no versículo 2, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego, né? Então eles já começaram: Jesus, quem pecou? Se foi ele ou foi o pai dele para que ele nascesse cego? Mas de forma alguma Jesus, não, nada a ver, que não foi nem ele nem o pai dele para que nascesse cego. Foi totalmente ao contrário, né? Jesus faz totalmente o contrário, ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Então às vezes nós estamos nessa mesma situação, né? Olhando para a situação e vemos a situação, vemos as pessoas, e aí? Por que está acontecendo isso com aquelas pessoas? Por que está acontecendo isso? Será que é por causa dele, por causa da família dele? Às vezes não, e isso acontece realmente para que a glória de Deus se manifeste, para que a pessoa reconheça que estava cego realmente, assim como nós também estávamos cegos em algum momento, só que nós fomos achados por Jesus, né? Nessa situação ele explica bem claro, e ele ainda fala, na questão de julgamento, eu pergunto, será quem que foi que julgou nesse momento aqui? Será quem foi que estava julgando? Os discípulos, próprio que andavam com Jesus, nessa questão. Wallace, se você já enfrentou algum momento na sua caminhada cristã, julgamento da parte das pessoas, ou até mesmo você já parou para dizer assim, fulano tal está passando por tal coisa, porque ele fez coisa errada, porque ele nasceu na família errada. Você já teve isso como eu, de julgar alguém precipitadamente? Várias vezes, né? Eu acho que nem tanto de me julgarem, porque às vezes a gente não sabe, né, quem nos julga, mas o fato de eu olhar para as pessoas e falar assim, cara, esse cara tá aí nessa situação porque ele quer, ou esse cara tá aí nessa situação porque a família dele é uma maldição hereditária. A gente sempre pensa algo assim, que vem na cabeça da gente no primeiro olhar, sabe? O nosso primeiro olhar às vezes nos condena muito, né? Porque nós vemos e falamos aquilo que vemos, não como Jesus enxergaria, né? Porque, como a Genilson disse,
Jesus não olhou com preconceito, ele não olhou com julgamento, mas eu já por várias vezes já olhei como os discípulos estavam olhando, e às vezes eu tento me corrigir muito com isso, porque eu às vezes olho e penso, depois eu tento me corrigir para falar, não, eu tenho que ter o olhar de Cristo, né, para mudar o meu modo de pensar, o meu modo de ver. E isso já aconteceu e acontece várias vezes. Fabíola, no nosso estudo, o ponto 3 fala sobre algo que Jesus traz, todo encontro com Jesus causa isso. O que é o ponto 3? A confiança, né? A confiança para o futuro. Confiança também, a gente pode dizer como esperança, né? Pode ter essas duas palavrinhas aqui. O versículo 3 diz assim: Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, nesse versículo, nós vemos que Jesus, ele mudou o foco do problema, né? Todo mundo estava enxergando o problema, né? O porquê, o motivo daquela pessoa ser cega, né? O pecado. E Jesus mudou o foco, né? Ele falou bem assim, não é por isso que ele está cego, não é a causa, mas é para quê? Para que Deus permitiu que ele ficasse cego de nascença, né? Que é para quê? Para a manifestação da glória de Deus. Nem sempre na nossa vida um problema ele é um prejuízo. Às vezes esse problema pode ser Deus forjando o nosso caráter, forjando os nossos limites, né? Para ver até onde a gente vai. Até onde a gente vai num padrão de credulidade, né? Nisso tudo. Então, é uma oportunidade para nós superarmos os nossos limites. Às vezes, um problema que Deus nos permite é uma oportunidade para a gente superar os nossos limites e a nossa confiança, a nossa fé também crescer em Deus. Não é verdade? Jesus, ele estava ali naquele momento seguro na soberania do Pai. Ele sabia que o Pai iria fazer, né? Então ele já tinha uma visão do futuro. Nesses momentos nós também temos que ter uma visão do futuro, não ficar só olhando para o problema, né? Mas nós devemos o quê? Pensar que algo melhor vem na frente. Nós temos que, em vez de olhar na causa, ficar olhando para o problema, nós temos que olhar o quê? Para Deus. É naquele que nos traz a solução do problema. Então, nós temos que, nas situações difíceis, nós temos que ter o quê? Crer que Deus fará. Deus fará o melhor pra gente, porque Deus tem planos de futuro para nós, né? E assim, quando nós confiamos em Jesus, nós damos a confiança em Jesus para Ele operar, Ele tem poder para transformar todas as coisas. Aquilo que era maldição se transformam em bênçãos, né? Em Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, não procure a causa do problema, mas olhe naquele que pode te tirar do problema. Amém. Iris, você trabalha na área da saúde, você trabalha em hospital, e hoje falar sobre esperança num hospital, atendendo pessoas, na sua experiência de vida como líder de célula também, quando há essa palavra aonde as pessoas chegam já trazendo uma palavra, né, de condenação, de julgamento, de juízo, você como cristã, como filha de Deus, qual é essa palavra de esperança que Jesus nos ensina? Como que você costuma falar essa palavra de esperança para essas pessoas? Bom, pastor, lá no hospital é um campo minado, é um campo de batalha, onde a gente encontra pessoas de todas as naturezas, de toda linha de pensamento. E o que Deus coloca no meu coração para que eu esteja ministrando na vida dessas pessoas é que em meio a tanta dor, a tanta tribulação, a tanta dificuldade, há um Deus que suporta
que aguentou, que sofreu calado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, assim, a palavra de Deus mesmo diz, como a Fabíola estava falando, que não vos sobreveio tentação que não lhe fosse humana. Isso tudo que está acontecendo no sistema, no mundo, para nós que temos Deus, que temos a Cristo como nosso Senhor, o nosso guia, a nossa luz, a nossa salvação, nós não temos que nos desesperar, porque confiamos nele. Dele vem o suprimento. Então, assim, eu procuro falar para as pessoas que o que elas estão passando, a dor, o sofrimento, a enfermidade, é um caso, mas que Deus pode. É como a Fabíola falou, né? Não é o porquê, mas é o pra quê. É o pra quê. Né? Deus pode transformar. Há um motivo, né? Quando Deus provou Abraão, ele foi provado. Lá em Coríntios também fala que provai o homem a si mesmo para poder participar da Santa Ceia. Então, muitas vezes a gente tem que parar e refletir, analisar por que está acontecendo isso, por que eu estou enferma. E no meio, não procurar saber o porquê disso, mas procurar aprender a ter uma lição de tudo isso, de crescimento. Porque Deus sabe de todas as coisas, principalmente nós que somos evangélicos, que somos cristãos, né? Temos Deus na nossa vida e Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, quer seja física, emocional, em todas as áreas Deus nos supre. Amém. Wallace, continuando o estudo nosso, você que está conosco aí, nós estamos estudando sobre a cura do cego de nascença, né? E eu convidei aqui esses líderes de células, são líderes na igreja, e nós estamos compartilhando, né, sobre pontos, lições que nós tiramos deste capítulo 9 de João. E no ponto 4, nós trazemos aí o que de lição? Então, aqui no ponto 4 fala: o foco está na oportunidade do momento que se apresenta. O interessante é que Jesus não estava preocupado com aquela situação ou com o que as pessoas iam falar. Ele estava preocupado com aquele momento, com o que ele poderia fazer daquele momento. A missão, né? A missão que redentora. Ele tinha aquilo ali, que nem os meninos falou, que aquilo ali não era para o pecado do pai ou da mãe ou dele mesmo, é porque tinha um propósito. E assim como ele, nós também temos um propósito. E ele pegou esse propósito e fez o que tinha que ser feito. Que ele veio na terra e assim, ele fala assim, ó: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Isso me faz refletir e pensar. Assim como Jesus abriu o olho daquele cego, ele abriu o meu olho. E assim como Jesus abre o olho das pessoas, quando ele abre o meu olho, abre o olho de cada um que está aqui, abrir o olho, é para que nós sejamos cristãos, pequenos cristos aqui na terra. E a partir desse momento nós temos que aprender com ele e fazer o chamado que ele fez. Ele fez um chamado para mim, para o Genilson, para o pastor, e a partir do momento que ele abriu o olho de cada um aqui, o meu, ele falou assim, ó: você tem uma missão, você tem um objetivo, você tem que fazer isso, isso e aquilo outro, seja qual for a missão de cada um. E nós temos que olhar para isso e falar: eu tenho que fazer isso, eu tenho uma missão, eu não vim por acaso, Jesus não me achou por acaso. E todo momento, a palavra fala que temos que fazer enquanto é dia, porque hoje é o momento, esse é o momento é agora. Nós temos que fazer amizades para que seja para trazer para perto de Jesus. Nós temos que abrir células, abrir igreja, trazer as pessoas de junto de nós e assim como os cristãos, né, fazer com que as pessoas enxerguem Cristo de alguma forma. E eu achei muito interessante esse ponto, que nós temos que ver a maneira que Jesus vê, assim como ele enxergou, e veja da maneira correta, não perca as oportunidades, porque Jesus podia deixar apenas curar ele, mas Jesus aproveitou aquela oportunidade de uma maneira incrível, que hoje nós meditamos nesse momento aqui, e nós sejamos assim também, porque às vezes está no sinal do trânsito,
e nós poderíamos aproveitar uma oportunidade e não aproveitamos. E assim vários outros momentos que nós deixamos passar, né? Não aproveitamos aquela oportunidade para apresentar Cristo, né? Fabiola, você é a líder do Ministério Infantil, o Agape Kids nosso aqui. Quais as oportunidades nós precisamos ter enquanto é dia? Porque muitas pessoas ficam esperando acontecer isso, acontecer aquilo. Jesus aqui, diante da situação, ele aproveitou a mazela, entre aspas, daquela pessoa e trouxe a luz diante das trevas. Você que está sempre lidando com crianças, quando eu falo lidando, trabalhando, servindo, ministrando a crianças, o que você vê da oportunidade para todos aqueles que estão aí aprendendo conosco? Qual é a oportunidade que nós temos para transmitir para essas crianças sobre a missão redentora, né? Essa missão redentora. Sim. Qualquer conversa é uma oportunidade para a gente poder falar de Cristo. Qualquer. Você está em casa com as crianças, você que é pai, mãe, um desenho, nós trabalhamos aqui o filme O Rei Leão, né? Muita gente assiste o Rei Leão e não vê uma oportunidade, né? Ali nós trabalhamos a paternidade, né, com crianças. Então eu acho que qualquer coisa, até uma folhinha que você pegar na rua, você pode ensinar para uma criança da onde vem, quem criou aquilo, sabe? Que Deus é o formador do mundo todo, explicar o plano da salvação. Qualquer conversa com criança, a gente consegue transmitir a mensagem para a criança, entendeu? Uhum. A mensagem redentora de Cristo. Então, o que nos falta não são oportunidades, eu acho. O que nos falta é tomar o primeiro passo. Glória a Deus. Né? Iris, o quinto ponto nos fala sobre trazer expectativas que o sobrenatural pode acontecer. O que você tem a falar? Que está lá no versículo 6. Versículo 6 diz assim: tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou com a terra a sua saliva, cuspiu nos olhos e passou nos olhos do homem. Irmãos, eu estava analisando esse versículo hoje e eu fiquei pensando, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, ele usou o que para fazer o homem? O barro, a terra. E o homem foi feito do pó da terra. E Deus ali, Jesus, encarnado em Deus, usou a terra para passar nos olhos daquele homem, né? Foi imprevisível isso. Ele pegou, cuspiu. O que é o cuspe de Jesus, né? É a saliva dele. Ele cuspiu, tirou de dentro dele, misturou com a terra, igual ele fez lá com Adão. Tirou a massa, a terra, né? Acredito que para fazer barro, né, pastor, precisa de água também. E ele não tinha uma água ali, cuspiu, fez a saliva dele e passou nos olhos daquele cego. E aí ainda falou, agora vai no tanque de Siloé. O que significa Siloé? Siloé significa o enviado. E Jesus é quem? O enviado de Deus. Aleluia. Então Deus se manifestou 2 vezes ali. Enquanto ele passou, né, o barro, a lama, nos olhos dele, Jesus estava se revelando para ele naquele momento. E ele ainda falou, agora vai lá no tanque de Siloé e se lave. E lá no tanque de Siloé também estava Jesus. Olha o significado do nome, né? Uau. O enviado. Legal, hein? E assim, eu acredito que do imprevisível Deus fez, né? Jesus fez o possível. Deus fez o milagre. E Deus se manifestou naquele momento. Maravilha. E é interessante, Genilson, que Deus, ele pega da onde não se espera e faz o milagre acontecer. No nosso ponto 6, o Agenilson vai falar sobre a revelação da obediência, que sempre traz a melhor resposta, né? Que é aquilo que a Iris acabou de falar.
Jesus falou, vai e lava. O que você tem a falar no sexto ponto, Ednilson? Pastor, algo muito interessante, que nós já estamos decorrendo nos pontos, eu acho que não tem problema de eu ir lá e voltar de novo. Não, nós estamos na escola bíblica. É algo tão interessante, porque a Fabiola falou, né, no versículo, se não me engano dela, foi o 3, que as pessoas se perguntaram por que ele está desse jeito. Não, aí Jesus falou para que a glória de Deus se manifesta. Algo tão interessante que aconteceu conosco há pouco tempo atrás, porque, voltando aqui, lembrando, meu pai teve esse mesmo acontecimento, né? Que ele teve acontecimento que, quando fala que câncer, diz que pode ser tradição também hereditária, né? De passar de família para família. Então ele teve esse mesmo acontecimento com ele, que durante os exames e tal, veio constando dizendo que ele tinha um câncer no pâncreas. E no momento, claro que no momento ele ficou assim abalado. Não, mas como assim? Não tem como ter esse câncer no pâncreas. Mas no momento ele ficou abalado. Mas só que nós, né, começamos a andar e começamos a decidir a viver o que Deus deu para ele. É assim como a mesma coisa como os discípulos falaram aqui, mas por que deve ser? Por causa da família dele? Por causa procurando um culpado. Por causa da tradição hereditária. Mas só que de forma alguma assim também, o meu pai podia usar essa mesma situação. Mas eu torci, ele podia buscar, mas quem foi da minha família que tinha ficado com câncer? Quem tem que pagar o pato? Alguém tem que pagar o pato. Quem da família que estava nessa mesma situação. Mas só que não, ninguém passou pela situação. E depois nós fomos entender, né, que se fosse pela medicina, ele não tinha como viver, se fosse pela medicina. Só que nós entendemos realmente quem era o Deus que podia curar, que era o Deus que podia tirar isso. E nós começamos a andar realmente crendo que Deus faz, né? Igual foi falado aqui, por que está acontecendo? Porque a glória de Deus se manifesta na vida dele também. E isso aconteceu, né? E chegou um momento, nós fomos correndo atrás de médico, fomos em Goiânia, que era o último exame, realmente para decretar que ele estava com câncer. Então, ele fez o exame e quando nós pegamos o resultado, não tinha nada. Glória a Deus. Então, me fala, se não foi a glória de Deus que se manifestou. E algo tão interessante que nós falamos nesse ponto, no ponto 6, que fala obediência é um fruto evidente. E na realidade é desse jeito, né? Na realidade tem que ser. Se a gente não obedecer, como que a gente vai ter fruto daquilo que a gente não fazemos? Se a gente não obedecer, como que a gente vamos caminhar mediante a desobediência? Nós, com certeza, não tem como ter um fruto saudável, um fruto totalmente bom pela desobediência. Sendo pelo contrário, o fruto pela desobediência é algo totalmente extravagante e errado, né? Mas só que não. No versículo 7 fala o seguinte: então ele lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, né? Que foi também, mas é uma coisa que a gente precisa entender que ele foi, mas não porque, não, eu tenho que ir, não, ele foi pela obediência. Ele foi porque ele obedeceu realmente, porque ele teve a consciência, cara, se eu for pelo que ele está falando, eu tenho certeza que eu vou andar, viver aquilo que Deus tem para mim viver. E tudo aquilo que a gente anda em obediência, a gente começa a exercer o principal, que é a nossa fé. O interessante, né? Se parar para pensar, já pensou se ele não vai? Porque Jesus passou lá, né? A saliva dele. Aí já pensou se ele falar, vou não, isso aí não vai acontecer nada, não vai dar certo. Se ele não fosse, com certeza ele não iria enxergar. O fato dele ir é um fato de fé, né? Um fato de que ele acreditou que os olhos dele iam ser abertos, né? Sim. E quantas vezes, né, nós fomos buscar aqui também, quantas vezes Jesus mandou seus discípulos fazer algo e eles não fizeram? Né? Voltando para nós, quantas vezes Jesus pede para nós fazer algo e nós não fazemos? Verdade. E aí a gente pede a oportunidade de ver o sobrenatural de Deus. Exatamente. Eu lembro bem que nós entramos, quando o seu pai teve essa enfermidade, nós entramos num processo de crer na cura de Deus. Crer que Deus podia fazer o impossível, né? Então, em diversos momentos, nós como igreja do Senhor Jesus, como família Ágape, nós entramos em oração e sempre com uma frase que quem é da família Ágape sabe, né? Não é um chavão, mas é uma verdade. Quando a igreja ora, o milagre acontece. E aí nós entramos para oração, mas ele obedeceu os seus pastores, que nós demos a orientação para ele, né? Falamos, tudo que é necessário você vai fazer exame, você vai atrás, e aquilo que compete a nós vamos fazer. Agora o que compete a Deus é ele. Então ele obedeceu, seu pai obedeceu, o cego aqui obedeceu, e ele pôde o quê? Ver a resposta. Quantas pessoas
vão atrás de um pastor, vão atrás de um líder de célula para pegar um conselho, para pegar uma orientação, e aí o líder fala, o pastor, o discipulador fala, e a pessoa, eu vou consultar mais uns 3 para fazer o não, a obediência, ela gera bênção. A obediência gera bênção. E esse homem, ele obedeceu e ele recebeu a cura. É como você disse, ele teve a escolha de obedecer ou não obedecer. E aí, Fabíola, nós vamos falar sobre o que isso causa, né? Porque esse encontro com Jesus, Sim. O ponto 7 causa o quê? A visão é sempre uma nítida realidade. Em João 9:7, a parte B, o Agenilson leu a parte A, né? A parte B diz assim: pois e lavou-se e voltou vendo. O que nós vemos aqui? Jesus, o simples toque de Jesus poderia ter curado ele. É verdade. Não é? E ele fez isso em outros momentos. Sim, o simples toque de Jesus poderia ter curado ele, mas não. Ele teve que obedecer a uma ordenança de Jesus, né? Jesus ordenou para ele ir se lavar e ele foi. Ele foi cego, mas ele voltou vendo. Por quê? A obediência, que nem nós falamos. A fé e a obediência, elas andam juntos. Não adianta você ter fé e não ser obediente, né? E não adianta você ser obediente e não ter fé. Tem que ter os dois juntos, né? Aquele cego, ele foi transformado quando Jesus chegou. Quando Jesus chegou ali, ele passou da cegueira física e espiritual para ser um testemunho de Jesus. Ele não conhecia Jesus, né? Pelo que a gente vê no texto, os pais dele até depois, né, negaram, não queriam saber, não queriam estavam com medo de falar, como assim dizer que Jesus, professar Jesus, né, porque eles seriam expulsos. Então ele não conhecia Jesus. Isso. Jesus se revelou ali para ele, né, naquele momento. E a vida dele foi transformada a partir daquele momento, né? Ele passou a ser um testemunho do Senhor. Tanto é que ele foi chamado para testemunhar depois, né? O que nós vemos é que as trevas vão embora quando a luz chega. Amém. Não tem como permanecer treva e luz no mesmo lugar, né? Ninguém que se encontra com Jesus, ele continua sem visão e perdido, né? Jesus, ele dá uma nova vida quando a gente se encontra com ele. Em João 8,12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus aqui, ele se revela como a luz do mundo. Em João 12,46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos essa transformação, nós também passamos a ser luz. Amém. Né? Nós passamos a ser luz, nós passamos a ser enviado dele, né? A seguir o nosso propósito, que nós temos um propósito aqui, né? E nós temos que divulgar aquilo que Deus chamou a gente a fazer, né? Nós temos que caminhar naquilo. Em Mateus 5,14, para finalizar, diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Glória. Então nós temos que ser a luz, e essa luz tem que ser dissipada nesse mundo. Amém. E foi para isso que Jesus nos chamou. Amém. Wallace, o 8º ponto que está sendo colocado na tela agora diz assim: esse encontro com Jesus gera um testemunho transformador, no versículo 8. Sim, a satisfação e a abundância logo se manifestam. Quando nós temos esse encontro com Jesus, é necessário que não permanecemos do mesmo jeito que estávamos antes. Que a satisfação de Jesus, a abundância que Ele coloca em nós, tem que ser manifestada. Nós temos que
manifestar isso para as pessoas. Aquilo tem que mudar. A partir do momento que nós temos um encontro real com Ele, Ele fala assim: agora você era treva, mas agora falou, você é luz. Ele pega a gente e fala: vou te limpar aqui, vou te transformar em luz, e você tem que irradiar, porque a luz, agora falou, a treva não tem. Se você acender, pode estar escuro o que for, mas se você acender um fósforo, com certeza ali a luz vai clarear, né? E interessante o versículo fala assim: seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Eu fiquei pensando nesse versículo e pensei assim, cara, antes ele deve estar lá sujo, né, sentado, né, provavelmente a rua era de terra, porque não tinha asfalto, né, e com certeza tinha poeira nele, com certeza ele estava bem sujo, eu imagino. E aí Jesus vai e manda ele se lavar, e ele tem aquele encontro com Jesus. Com certeza na hora que os vizinhos os enxergaram, viu ele, com certeza ele estava limpo. Eu imagino ele que ele tinha tomado um banho assim, penteado o cabelo, né? E aí os vizinhos falaram: nem aquele cara que estava lá sentado sujo lá, todo jogado, não, pedindo esmola. E ele fala: é eu mesmo, sou eu. E eu fiquei imaginando assim, cara, isso é incrível, né? E assim é nós, assim Jesus fez com nós. Nós estávamos lá, jogado, sujo, e aí Jesus: vem cá, filho, deixa eu te tirar da lama. E interessante que nós somos a casa de Cristo, né? A morada dele, pequenos Cristo aqui na terra. E aonde nós for tem que ser assim, a nossa vizinhança, a nossa casa, se a nossa casa tem Jesus, a nossa vizinhança, ela tem que saber que tem Jesus. Se realmente tiver Jesus lá, com certeza a vizinhança, quem estiver por perto de você, vai saber que Jesus está lá. De alguma maneira, ele vai se manifestar, e pode ter certeza que vai ser bênção, não só para mim, mas para quem está ao meu derredor, né? E eu achei muito incrível. O Salmo 23:6 fala: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Tem outras versões que falam assim: e permanecerei na casa do Senhor enquanto eu viver. É muito interessante, porque aqui é uma afirmação que fala que a bondade e a fidelidade de Deus vai estar conosco enquanto nós viver, e isso nos faz querer permanecer na presença dele, permanecer na casa dele, enquanto estivermos vida, e quando formos ao céu, que aí será só maravilha. O Iris, no ponto 9 fala sobre esse encontro com Jesus, causam reafirmar a nossa identidade, no versículo 9. A identidade do cego até então era, no meu ponto de vista, era uma pessoa que ele era cego, ele não via, ele não conhecia nada no mundo real. A identidade do cego até esse dia, no meu entender também, era de uma pessoa insignificante para a sociedade. Para que serve um cego na sociedade? Né? Principalmente naqueles dias, né? Hoje serve para muita coisa, mas naqueles dias, eu acredito que não servia para muita coisa, né? Servia para fazer amizade para os vizinhos, para as pessoas da família, e para dar trabalho para muita gente, porque tinha que conduzir, tinha que fazer muitas coisas, né? Para esse cego. Ele vivia num mundo de incerteza. O cego ele vivia num mundo incerto. O cego também não tinha uma vida como as outras pessoas. Uma vida social, não né? Tinha, ele de relacionamento. Ele vivia em um mundo diferente. Essa era a identidade do cego. Era assim que ele se via. E no momento em que ele tem um encontro com Jesus, a sua vida, a sua visão, a sua forma foi completamente transformada. Glória transformada como? A gente olha para uma pessoa que tem deficiência visual, se você olha, você já sabe que ele é cego. O rosto dele, a região dos olhos, muitas vezes pode ter, não ser, mas na maioria dos casos, há deformidade aqui. E eu acredito que os vizinhos, os amigos, as pessoas que viviam em volta dele, ao ver ele curado, ao ver ele limpo, olhou para ele e falou: não, parece com ele. Se você for observar, o texto diz
parece com ele, mas não é ele. Quem é ele? Ele falou, não, sou eu. O homem que me passou lama nos olhos me pediu para que eu fosse a Siloé me lavar. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Olha a identidade transformada por obediência, como a gente está falando aqui sobre obediência. A chave, amados, é a obediência, é crer, ter fé e obedecer. O cego era cego, agora ele vê, né? Então, assim, há uma transformação na identidade daquele cego. Não tem como, não existe uma pessoa ter um encontro com Jesus e continuar com a mesma natureza. A palavra de Deus diz, fazei e morrer, pois, a vossa natureza terrena. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui. A nossa natureza é a natureza do nosso Pai que nos criou. Porque nós tivemos um encontro com Jesus. O cego teve um encontro com Jesus. A realidade dele foi transformada naquele momento. A vida dele foi transformada. O caráter dele, com certeza, foi transformado. E eu acredito que a identidade nossa tem que ser transformada todos os dias. Nós temos que ter o caráter de Cristo, andar como Cristo andou, viver como ele viveu, fazer o que ele fez. Porque é para isso que nós estamos aqui. A nossa missão aqui é essa, impactar as trevas, transformar vidas, levantar pessoas caídas, mostrar o caminho, ser luz, ser bênção. Essa é a nossa identidade. Acredito que seja também a identidade, a nova identidade daquele cego, porque ele teve um encontro com o Rei dos Reis. E esses pontos que nós estamos falando vai culminar no último ponto que nós vamos conversar sobre ele agora, que é que tudo isso que nós falamos gera, esse encontro com Jesus gera uma visão aberta para quê? Para novos começos. Olha o que o versículo 10 e versículo 11 diz. Então foram abertos seus olhos, interrogaram-lhe. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar no tanque de Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Olha só, ele ouviu falar de Jesus, teve um encontro com Jesus, passou por toda essa transformação e isso fez o quê? Um novo começo na vida dele. Sabe, meus queridos, nós precisamos estar focados em testemunhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E aí eu quero compartilhar um dos motivos que eu convidei vocês para estar aqui, né? A primeira vez que a Bruna, que é a nossa editora, a nossa cameraman, ela está sempre conosco, e é a primeira vez que nós fazemos esse momento aqui, porque eu sei que houve um momento que todos nós aqui estávamos cegos, não tinha identidade, estávamos aí sem norte, estávamos sem perspectiva de muita coisa. Muitos de nós que chegamos ao Evangelho pensou ou até tentou tirar a vida, ou até pensou em que Deus levasse, ou até pensou que não havia mais saída, mas Ele veio até nós, nos curou, nos restaurou. A gente nem queria, a gente nem sabia quem era, e houve julgamento, e muitas pessoas até falaram assim, quem é esse aí? Quem é esse aí? Mas Jesus se importou conosco, Jesus olhou para nós, Jesus nos viu, Jesus nos alcançou, Jesus, Ele soprou sobre nós, Ele trouxe o poder do milagre dEle sobre nós, nos limpou, e agora o que? Ele nos dá uma nova visão para testemunhar. Você pode observar que vai ser colocado aí, essa visão ela foi gerada em nós, essa transformação foi gerada em nós, para o quê? Para que eu possa testemunhar aquilo que Jesus fez na minha vida. Muitas vezes nós estamos testemunhando e ainda não sabemos tudo. Fabíola tem alguns anos de fé, a Genilson tem alguns anos de fé, Bruno tem um pouco menos anos de fé, a Iris também tem alguns anos de fé, eu sou mais velho de todos aqui, eu acho que em fé, mas todos nós ainda não conhecemos Jesus plenamente, mas nós já o conhecemos e nós estamos testemunhando sobre aquilo que Jesus fez em nós. Jesus foi até aquele cego e mudou a vida dele. Para quê? Para aquele cego, ele ainda não sabia, mas ele teve a oportunidade de falar assim, eu quero testemunhar, não sei muito bem, não sei explicar muito teologicamente, ele não sabia teologia, ele não foi para seminário, mas ele falou assim, eu sei que eu era cego, e o homem de Nazaré me curou.
Eu sei que eu estava lá com a vida sem muita perspectiva, sem muita esperança, mas Jesus veio e me curou. E se você ler todo o capítulo, você vai ver o que? Jesus apresenta ele não mais como curador, não mais todos aqueles pontos, mas agora Jesus chega até ele e fala assim, ó, se você crê em mim, você será salvo. E o cego disse, continuando todo o capítulo, eu quero, eu creio, e ele foi salvo, alcançado. Ele testemunhou, ele teve uma nova perspectiva de vida. E esse é o objetivo, porque eu sei que cada um de vocês aqui tem contato com pessoas, cada um aqui tem uma sua história de manifestação, de poder de Deus. Você que está aí me assistindo, você que está aí participando da escola bíblica, você também tem um testemunho, e Jesus te alcançou para que você seja essa testemunha do que o encontro com Jesus fez na sua vida. E se você ainda não teve esse encontro com Jesus, hoje é o dia de você deixar ele entrar, tirar a cegueira, curar as deformidades, porque esse cego é desde nascença, ele nasceu assim, e a Bíblia diz, foi para manifestar a glória de Deus. Jesus foi até ele, e hoje nós estamos aqui reunidos. O Agenilson tem pessoas sobre o cuidado dele, o Wallace tem pessoas que ele está ali cuidando, a Iris também tem pessoas que ela está pastoreando, a Fabíola também tem pessoas que ela está cuidando e pastoreando. Para quê? Para que a obra de Deus, o poder milagroso de Deus, venha curar as pessoas. Eu sei que Jesus alcançou vocês. Amém. Quero dizer para vocês que vocês que estão representando aqui, cada líder de célula, Amém. cada pessoa que está aqui, vocês estão representando todos aqueles líderes que nós temos de célula. Semana que vem vai estar um outro grupo, né, líder de célula, outros líderes que estarão aqui falando um pouco sobre isso aí. Então quero dizer para vocês que é muito importante o testemunho de vocês, é muito importante a vida de vocês, porque aquilo que vocês permitem Jesus fazer na vida de vocês vai chegar até as pessoas. Aquele testemunho daquele cego alcançou pessoas. As pessoas falam assim, ó, nós não sabemos o que aconteceu, mas nós sabemos que algo aconteceu, né, Bruna? A Bruna está filmando aí, não é? Nós não sabemos explicar muito teologicamente esse negócio não, mas sabemos que algo aconteceu, e esse é o objetivo. E antes da gente orar, eu quero que cada um aqui fale a sua mensagem para aquele que está ali, nos assistindo, participando da nossa escola bíblica. Para você, o que foi, em rápidas palavras, o que foi esse encontro com Jesus na sua vida? O encontro com Jesus na minha vida foi algo tão interessante, como eu costumo falar na célula. O lugar que você chega nunca mais pode ser o mesmo. E isso tem que ser a nossa identidade. Isso eu tenho andado nessa identidade. Porque a partir do momento que Jesus me encontrou, eu nunca nem devo mais ser quem eu era. Então o lugar que eu chego tem que manifestar aquilo que Deus fez. Eu tenho que ser aquilo que Deus fez. Igual o Fábio foi falar, eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo. Eu estou aqui para quê? Para ser luz. Para ser luz. Então o pastor ele gosta muito de usar. Onde a luz nunca que ela pode se ligar com a escuridão. Então onde a luz está, automaticamente a escuridão tem que desaparecer. Então isso para mim foi algo tão impactante nesse momento, né? Fabíola? Que encontro causou na minha vida é isso. Quando eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi totalmente transformada. Aquilo que eu era ficou no meu passado e eu me tornei uma nova pessoa totalmente. Então, Deus me deu uma nova vida, um novo caráter, um novo estilo de vida. Eu mudei da água para o vinho, vamos dizer assim, entendeu? Tudo aquilo que as trevas saíram completamente, é que nem a palavra diz, não pode haver treva e luz. Então foi não posso dizer troca, mas uma volta de 360 graus mesmo. Glória a Deus. Amém. Iris? Eu nasci num lar cristão desde que me entendo por gente, tenho um relacionamento com Jesus, mas assim, o que aconteceu comigo é que ao ler e entender a palavra, depois que eu cresci, que eu amadureci como pessoa, eu percebi que a minha identidade, quem eu sou, ninguém toma, ninguém tira, ninguém consegue imprimir em mim mentiras e sofismas do diabo. Eu sei quem eu sou em Cristo e nada vai mudar. O meu encontro com Cristo é todos os dias, toda hora. Ele está comigo o tempo todo e em todo o tempo. Glória a Deus. Wallace? Eu
já frequentava a igreja, já vinha, sentava no banco, esquentava ali durante umas horas, mas nunca tinha tido um encontro com Cristo. Eu até participava de algumas coisas, mas o verdadeiro encontro com Jesus eu nunca tive antes desse momento. E a partir do dia que eu tive um encontro com Jesus, até então, até eu ter esse encontro com Jesus, tudo era normal, minha vida era muito boa, assim, eu achava muito legal. Mas aí um dia Deus falou assim, eu sempre falando, cara, minha vida é tão boa, vai, tudo de boa, minha família, meus amigos, tudo bem. Aí Jesus falou assim, é porque você não está olhando para a dor do seu próximo. E aí Deus começou a me transformar, eu comecei a mudar a minha oração. E um dia eu tive um encontro real com Cristo mesmo, que eu senti mesmo a presença dele. Isso, a partir desse dia, tudo mudou. A minha família, que nunca tinha vindo à igreja, hoje eu já posso testemunhar isso, que já tenho familiares meus que estão vindo, familiares meus que já se batizaram. Glória a Deus. Então, você tem que ter um encontro com Cristo real. Se as suas orações não está causando um impacto onde você está, se você não está, se a sua família, seus primos, seus amigos não está vendo a visão que você vê, não está vindo à igreja, não está se convertendo, é porque talvez você esteja que nem eu fui um dia, apenas um aquecedor de banca ali. Mas mude as suas orações, peça para Deus te transformar, assim como Ele me transformou e transformou cada um aqui. Eu tenho certeza que Ele vai transformar você e a sua família, aquelas pessoas que você ama, vai ser transformada através de você. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Eu quero orar por você neste momento, quero abençoar a sua vida. Essa nossa escola bíblica hoje foi um pouquinho mais longa, mas muito edificante, e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E se você neste momento quer entregar sua vida para Jesus, este é o momento. Nós vamos orar por você e posteriormente vamos encerrar a nossa escola bíblica discipuladora, que semana que vem, novamente nesse mesmo horário, no canal da Igreja Batista Ágape em Paraíso, você pode participar. E se você está aqui, você já teve um convite aí no começo da nossa escola bíblica feita pela Bruna, e eu tenho certeza que você pode nos seguir nas nossas redes sociais e ser tremendamente abençoado pela Igreja do Senhor Jesus. Família Ágape, um lugar para pertencer. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida, quero declarar sobre ela o toque do Senhor, a cura do Senhor, o agir sobrenatural do Senhor sobre ela, ó Pai. Abençoa o teu filho, a tua filha, e que esta palavra que é viva e eficaz, ela venha produzir frutos para a salvação. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até semana que vem. Obrigado a vocês. Obrigada. Muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Venham mais vezes. Amém. Amém? Deus te abençoe. Até mais.